Carmo Neto, do Piauí, vai perguntar. Ele é de São Julião, Piauí. Mas antes, meu papel aqui é mediar, mas eu vou me permitir um pequeno à parte a fala do deputado Ido Rocha, já que a pergunta foi sobre aproximação. Eu sou jornalista da casa, já disse, há 12 anos, mas cubro o Congresso há 24 anos. E se tem algo que eu acho que precisa ser registrado, é que vocês precisam sair daqui como militantes contra a criminalização da política, porque é isso que a gente vê na prática cotidianamente. Se criminaliza a política, e esse é um dos principais motivos de se afastar o representante do representado. Vocês não têm que sair daqui só na postura passiva de não falar mais mal da política. Vocês têm que sair aqui na postura ativa de se tornarem militantes, de provar como a política é importante no cotidiano e como ela interfere na vida das pessoas. Essa postura ativa de não permitir mais a criminalização da política é algo fundamental que todos nós, deputados ou não, precisamos fazer para aproximar o cidadão dos parlamentares. Vamos para o Carmo Neto. Também foi no banheiro? Aqui. Ah, não, está aqui. Vamos lá, Carmo. Boa tarde a todos. Eu sou o Carmo Neto, do Piauí. E dando continuidade ao debate que foi iniciado pelo meu colega, o Pedro Henrique, e o deputado André Janones, eu queria fazer uma pergunta para a deputada Sâmia Bonfim. Pode ser? E aí eu vou, para mediar um pouco aqui, aproveitar uma pergunta para uma deputada de esquerda e permitir que o deputado Marcel Van Hatten, representante da direita, fale também, porque ele disse para a gente que precisa sair e não recebeu uma pergunta ainda. Ótimo. Deputada Sâmia vai brigar comigo depois. Só contextualizando o debate que tivemos, estávamos falando sobre fake news nessa pergunta que eu mencionei. E a minha pergunta é a seguinte: quais são, nesse momento histórico que a gente vive, quais são as principais estratégias e políticas públicas que vocês, como deputados, podem apresentar para a gente construir um ambiente mais saudável nas redes sociais, no que se refere ao combate à desinformação e à fake news, sobretudo aquelas fake news que afetam as pessoas que não têm tanto acesso à informação. Essa pergunta é muito importante para mim, porque eu considero as fake news como uma das principais ameaças à democracia nesse momento, mas também porque sou estudante de jornalismo, futuro jornalista, então esse é um tema muito caro para mim. Oi, vocês me ouvem agora sim. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, também atual líder da bancada do PSOL. Quero cumprimentar todos vocês, parabenizar pela presença. Já vi alguns pelos corredores, tiramos fotos, já respondi algumas perguntas para vocês dois ontem. E muito bom ver esse espaço ocupado por jovens, novas lideranças políticas que estão dispostas a entender mais e levar adiante tudo que aprendem aqui também. Acho que essa pergunta é fundamental, concordo plenamente com você. As eleições, mas a política brasileira, ela é manchada pelas fake news. A gente viu em 2018, mas também agora, né, Florence, nessas eleições. Muitos ataques, mentiras, difamações, tudo bom aqui. Enfim, a utilização das redes sociais, em especial do WhatsApp, para a disseminação de informações falsas e ataque aos adversários. Isso prejudica na prática. A gente viu muitos votos que foram levados a partir dessa lógica mentirosa. Por isso, né, meu filho, quer falar também? Por isso, a gente defende que haja uma legislação, que se crie uma legislação específica sobre isso aqui na Câmara de Deputados e no Congresso Nacional. A gente tentou aprová-la, inclusive, para que houvesse tempo hábil para que os tribunais, para que o TSE, para que os juízes, para que toda a eleição pudesse ser regida por uma legislação que pudesse identificar os responsáveis, se há financiadores, as empresas de mídia que acabam sendo muitas vezes coniventes, na medida em que só atendem a decisões judiciais, muitas vezes, depois de muito tempo em que a reputação das pessoas já foi completamente desmontada. Então, infelizmente, essa proposta de lei, que tinha um amplo consenso, uma ampla participação, foi derrotada. Houve uma armadilha, uma
artimanha, um golpe, no meu ponto de vista, feito pelo presidente da Câmara com a base do Bolsonaro, que impediu a aprovação desse projeto, mas ainda há tempo para que a gente avance. Eu espero que agora, com o refresco, que foi a eleição do presidente Lula, com a possibilidade de a gente debater política agora em marcos democráticos, a gente possa avançar nessa legislação. Porque, senão, muitas vezes, fica somente com a possibilidade de um ou outro ministro do Supremo, ou às vezes o próprio TSE, e aí existe muito tipo de questionamento, as pessoas ficam insatisfeitas, falam que é uma decisão monocrática, mas faltando o papel das demais instituições e havendo uma ausência do Congresso, é o que pode ser feito. Eu, por exemplo, essas contas que foram derrubadas, esses empresários estão sendo identificados, eu acho isso fundamental. Janones, para mim isso é fundamental, porque é preciso dar uma resposta para essa turma da extrema-direita, esses fundamentalistas mentirosos e criminosos. A gente precisa de reparação histórica. A gente está virando a página de um governo perigosíssimo, genocida, antipovo, mas a gente não pode simplesmente naturalizar, sair de um governo vai para o outro. O Brasil tem um péssimo hábito de não ter reparação histórica com seus algozes, com seus genocidas, com seus assassinos, com seus torturadores e com aqueles que exaltam a tortura, inclusive como é o caso do senhor quase ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, precisa ter reparação sobre ele e sobre todos os demais que foram responsáveis pelas fake news e pelos demais ataques contra o povo brasileiro. Essa é a minha posição. Te agradeço pela pergunta. Obrigada. Deu tudo certo. A palavra para o deputado Marcel Van Hatten fazer a parte dele. Antes, registrar a presença do deputado Kim Kataguiri, União de São Paulo, deputado Tereza Nelma, PSDB de Alagoas. Já que dei cola da atuação de todo mundo, deputado Kim Kataguiri, um dos nomes principais na atuação sobre facilitação do empreendedorismo. Deputada Tereza Nelma, uma das principais representantes da luta em favor dos direitos das mulheres. O que essa mulher trabalha por essa pauta é impressionante, e aproveito para fazer o registro que as mulheres, de um modo geral, na Câmara, elas são 75 aqui, 15% mais trabalham como 300, e não posso deixar de registrar a presença do deputado Afonso Florense, PT da Bahia, outro dos principais nomes da justiça no campo e da democratização do acesso à terra no nosso país. Deputado Marcel Van Hatten. Bom, muito obrigado pelo convite, sempre bom falar com quem faz estágio de visita, encontrei vários de vocês no corredor, tive o privilégio, inclusive, de tirar algumas fotos aí com alguns dos estudantes que aqui estão, já me marcaram nas redes sociais, obrigado pelo carinho aí de todos. Eu gosto de estar nesses momentos porque é uma forma também da gente poder aproximar, né, o cidadão que vem aqui de quem o representa, que são os deputados e também, logicamente, no outro lado do corredor, os senadores. O seu nome como é mesmo? Carmo Neto, de São Julião, no Piauí. Carmo Neto. Muito boa pergunta, e eu vou até aproveitar um pouco da resposta da colega deputada, porque sim, ela tem um posicionamento, eu tenho outro. A gente votou contra, inclusive, a urgência das fake news daquele projeto, que era o Estado definindo o que era fake news. Na verdade, era um órgão do Estado, do governo. A gente diz que não confia nos políticos, fala tão mal deles, mas na hora de colocar a responsabilidade, inclusive, sobre o que a gente pode falar, a gente acha que é o Estado que pode definir o que é verdade e o que é mentira. Os lugares onde o Estado definiu o que é verdade e o que é mentira, a gente viu o que aconteceu na história mundial, inclusive revisionismos históricos, uma série de coisas que aconteceu na União Soviética e continua acontecendo hoje em lugares como Cuba e Coreia do Norte, onde só pode ter um partido, só pode ter um tipo de opinião, não pode ter outras. Né? Então, sempre que a gente dá poder demais ao Estado, principalmente para definir o que pode e o que não pode ser dito, e isso é consequência daquilo que pode ser pensado, a gente entra num campo em que se limita muito a liberdade política do cidadão. E eu quero uma sociedade plural, com diferentes formas de pensar, em que as pessoas possam falar coisas com as quais eu não concordo. Por exemplo, a deputada chamou o Bolsonaro de genocida. Eu sou independente, eu não sou apoiador do presidente Bolsonaro, mas eu não concordo com a fala dela sobre genocídio em relação ao Bolsonaro, até porque, se eu fosse concordar com ela, eu estaria ofendendo a memória de milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração nazistas, aí sim, vítimas de genocídio. Ou dos Tutsis em Ruanda, que foram mortos num verdadeiro genocídio. Eu sou cientista político, que não quer dizer muita coisa nesse sentido aqui, porque aqui eu estou como representante popular, mas sobre o ponto de vista do estudo, eu estudei alguns desses temas também. Quando a gente fala de genocídio, a gente está falando de algo muito claramente definido pela história, e pela literatura, e pela ciência política. Algo diferente do que ela está dizendo em relação ao Bolsonaro. Mas tudo bem, a opinião dela, ela pode falar, a liberdade de expressão dela. Até porque o que seria, né, deputado Kim, do PT e da esquerda se não pudesse defender o MST, que é um movimento, na minha opinião, terrorista, um movimento que invade terras, que desrespeita o direito de propriedade. Agora, o PT quer defender o MST. Eu acho errado.
Tem muito deputado, tem deputado do Partido Comunista do Brasil aqui. O Partido Comunista, para mim, é farinha do mesmo saco do nazismo e do fascismo. São todas ideologias totalitárias, autoritárias, levadas para fome, miséria e morte. Só pode ter um partido. Tem uma série de critérios que fazem do Partido Comunista um partido totalitário. Mas tem Partido Comunista aqui no Brasil. Liberdade de expressão, liberdade de organização. Então, quer dizer, eu entendo que fake news, elas precisam ser, se for combatida, e a mentira existe no mundo todo, desde que o mundo é mundo, tá? Em especial na política. Né? Se a gente for olhar como elas devem ser combatidas, já tem lei para isso. Inclusive, no Brasil, se vai além da responsabilidade civil. Tem crime de injúria, de calúnia, de difamação. Né? Então, eu entendo que quando a gente passa esta linha e começa a definir como Estado o que é mentira e o que é verdade, a gente começa a ter atitudes abusivas, como essa que a gente está vendo agora, inclusive, de censuras que estão sendo feitas a muitas pessoas, inclusive, que estão questionando, por exemplo, o processo eleitoral. Qual é o problema? O processo eleitoral você pode questionar, opinar, criticar sobre ele antes, durante e depois da eleição. Porque são coisas, isso acontece em todo mundo, são coisas que vão agregando conhecimento para melhorar o processo eleitoral. Não existe um processo eleitoral no mundo todo que seja 100% imune a fraudes. Não existe. Não existe. A grande pergunta que se deve fazer no momento em que você coloca um sistema em prática é: as eventuais fraudes, anomalias ou problemas vão ter efeito no resultado final? Se a sociedade como um todo e a política como um todo estão convencidos que não, vai-se adiante com ele. Mas vai ter gente na sociedade que vai ter opinião diversa e ela precisa ser expressa. Até porque, para concluir, e agradeço muito a atenção de vocês, eu prefiro saber que uma pessoa, com perdão da palavra, né, ela tem pensamentos com os quais eu não concordo, até certo ponto é idiota, é imbecil, sabe usar palavras mais pesadas que a gente usa no dia a dia. Eu prefiro saber porque ela falou isso e aí deixar de ter, Tereza, eventualmente, relações mais próximas para até mesmo fazer alguma articulação política, ou ter alguma amizade, assim, porque a pessoa demonstrou na fala dela o que ela é, do que proibir ela de falar e nunca descobrir. Ou pior, acabar fazendo uma amizade ou uma aproximação com ela e depois vir a saber quem ela de fato é. Então, a liberdade de expressão também nos protege das pessoas que têm opiniões muito ruins, porque quando nós as conhecemos, nós sabemos diferenciar o joio do trigo. Então, por isso eu faço essa defesa tão enfática da liberdade de expressão. Muitíssimo obrigado a todos. Eu sei que o João Nunes quer fazer uma parte e eu vou deixar de volta a palavra para ele, mas eu preciso me retirar, que eu tenho uma entrevista marcada às 5 horas no gabinete e eu já estou assim em cima do laço. Mas agradeço quem quiser visitar no gabinete 958, lá no fim do mundo do Anexo 4, uma das últimas salas aqui do Anexo 4. Fique bem à vontade que eu vou receber vocês muito bem lá, tá bom? Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Um pouquinho antes da fala do deputado, eu sorteei a Mariane Sá, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu vou pedir que a Mariane direcione a pergunta ou para o deputado Afonso Florencio, ou para o deputado Kim Kataguiri, ou para a deputada Tereza Nelma. Mas como esse assunto é talvez o assunto mais candente ultimamente na nossa sociedade, o deputado André Janones foi, digamos assim, protagonista. Ele pediu um minutinho para falar sobre essa questão. Eu vou quebrar o protocolo aqui e deixar o deputado falar. Agradeço pelo espaço, vou ser bem breve. Discordo com a grande parte da fala do Marcel, só concordo com uma, de fato ele está correto, a gente não pode falar em genocídio. Né? Então, Bolsonaro não é um genocida, ele é um assassino, ele ajudou a matar, a ceifar a vida de 400 mil pessoas. Então, me desculpa a Sâmia por discordar dela, dessa vez eu concordo com o Marcel. Bolsonaro, então, não é um genocida, é um assassino tão somente. Em relação à fala do Marcel, eu acho importante a gente saber diferenciar aquilo que pode ser objeto de discussão em um regime democrático e aquilo que não pode ser objeto de discussão em um regime democrático. Você não pode discutir a continuidade ou não do regime democrático. Ponto final. Em uma democracia, você não pode discutir isso. Ele disse aqui, por exemplo, sobre a opinião dele em relação ao MST. Tem até um colega ali que levantou o símbolo do MST, e eu discordo totalmente do posicionamento do Marcel, mas ok, é legítimo a opinião dele. Aí sim, a gente está dentro de um debate ideológico. Quero até citar como exemplo uma pessoa que está aqui nessa mesa, que é o deputado Kim Kataguiri, que eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele, que eu discordo, eu sou antagônico a 90% do que o Kim
defende aqui dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, muito orgulho em dividir a bancada de deputados com ele, porque tudo é feito às claras, tudo é debatido de forma democrática. Ele nunca teve nenhuma tentativa de tentar censurar nenhum colega que eu tenha visto. E o principal, que é o mais raro aqui dentro dessa casa, é gente que defende na tribuna o mesmo que defende no cafezinho lá do plenário. Porque tem muito deputado aqui que defende uma coisa aqui em particular e que chega na tribuna da Câmara defende totalmente o oposto. Então, o futuro da política, para mim, é gente que debate às claras, que realmente fala no microfone aquilo que pensa, independente de concordar ou não. E só para fechar o exemplo aqui, de novo, em cima da fala do Marcel. Não há que se falar em censura quando você quando você proíbe que se divulgue fake news relacionadas à existência ou não da democracia. Sabe por que eu não estou sendo alvo de nenhum processo para derrubar a minha conta no Twitter, nas redes sociais, enquanto que outros colegas estão? Porque eu sempre emiti a minha opinião, ainda que essa opinião desagrade a alguns, mas eu nunca questionei o processo eleitoral. Eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral. Eu nunca preguei a intervenção militar. A minha opinião fica no campo das opiniões. E um próprio colega de ideologia do Marcel, um deputado recém-eleito do meu estado, ele disse um dia nas redes sociais dele o seguinte: ele divulgou uma fake news contra o presidente Lula e 24 horas depois, o TSE mandou derrubar. Já tinha 40 milhões de acesso. Ele foi lá em forma de deboche e disse o seguinte: vou lá apagar o meu vídeo. Ainda bem que não encontraram uma maneira de desver. Ainda falou isso em forma de deboche. De desver o que eu publiquei. Ou seja, ele sabe que o dano já está causado. E é mentira dizer que é censura você impedir as pessoas de fazer apologia ao crime. Eu não posso dizer aqui para vocês: olha, eu defendo que o Marcel seja linchado lá fora. E quando tentarem me punir, eu estou dizendo: olha, mas isso é liberdade de expressão, é legítimo eu defender o linchamento do Marcel, até para que vocês saibam o que eu penso sobre o linchamento do Marcel. Não está errado. Isso é apologia ao crime, isso é estímulo à violência, principalmente para nós que somos pessoas públicas. Se eu fizer uma live agora em uma rede social que eu tenho com 12 milhões de pessoas, dizendo para as pessoas: olha, não usem capacete, vai ter um chip chinês inserido no capacete e etc. Vai ter gente que vai acreditar, não vai usar o capacete e vai morrer. E eu vou ser responsável por essas mortes. Então, não é censura impedir o cometimento de crimes na internet. Ah, mas o Estado não pode falar sobre o que é ou não fake news. Pode. O Estado é o mesmo Estado que diz que você não pode matar, que você não pode roubar. Não é o Estado que vai dizer que a Terra é redonda. É a ciência, é a história, são os experimentos e etc. Desculpa ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Perfeito. Deputado André Janones.